Sim. Bom, esse aqui é nosso trabalho sobre inversores de frequência e vai ser apresentado pelos alunos João Marcos, eu, Alex e João Pedro. Bom, a origem do inversor de frequência se dá nos anos 80 e 70. Nessa época aí houve uma grande evolução nos sistemas de eletrônica digital e controle, e também houve inovações e novidades e criações nos transistores de potência, que são equipamentos essenciais para o funcionamento do nosso inversor de frequência. Nessa época aí teve uma grande evolução nesses campos que possibilitaram a criação do inversor de frequência. Os inversores de frequência, eles são umas... os inversores de frequência são uma das unidades básicas de conversão de energia, muito utilizados no controle de motores de indução trifásicos, e a função básica do inversor de frequência é converter uma fonte de tensão contínua aplicada em sua entrada para uma Não corrente posso agora. Não dá. para uma corrente alternada de saída, que é a corrente que o motor vai receber, uma corrente alternada variável, variável de frequência e tensão. Ah, mas tô falando mal pra caralho agora. Barbaridade, mas tudo bem. Enfim, a definição do inversor, ele é um componente eletrônico industrial complexo, que ele é utilizado para variar a tensão e a frequência do motor, bem como o controle do mesmo. Aciona, desaciona, acelera, desacelera, mas isso a gente vai abordar um pouquinho daqui um pouquinho para frente. A construção do inversor de frequência é baseada em 4 circuitos principais de potência. O bloco retificador retifica a entrada, ele recebe a corrente alternada da rede e retifica numa corrente contínua pulsante. Aqui no meio a gente tem um capacitor de filtro que vai transformar essa corrente pulsante em corrente contínua suave e filtrada, retilínea. E após a filtragem da corrente contínua, essa corrente contínua entra no módulo inversor. E é ali que a mágica acontece. Nesse módulo, a frequência e a tensão vai ser variada de acordo com a velocidade que se quer no processo. Ele retransforma a corrente contínua em uma corrente alternada variável em frequência e tensão. E o circuito de controle faz o controle de tudo isso aí internamente no inversor, além de controlar as entradas e saídas analógicas e digitais. O circuito retificador, ele é responsável por converter a tensão alternada da entrada da rede para uma tensão contínua. O circuito de filtragem na tensão tem a função de manter a tensão constante, a tensão que era pulsante e contínua, ele transforma numa tensão retilínea, porque o circuito inversor ele trabalha só com uma onda estável, né? Corrente contínua estável, não pode ser pulsada, senão não funciona. E o circuito inversor é constituído por transistores de potência, responsável pela conversão da fonte contínua de tensão para uma tensão alternada com amplitude e frequência variável. E o circuito de controle que controla tudo isso. E aqui nós temos um GIF animado mostrando detalhadamente como o circuito retificador funciona. Pode notar que no load aqui é corrente contínua, ela não vai e volta, ela só vai. É um sentido só, corrente contínua. Pulsante. Após a passagem pelo filtro, ela se transforma numa corrente contínua filtrada. E aqui nós temos um GIF animado demonstrando o funcionamento total do inversor. Entra a corrente alternada fixa, retifica, e na saída aqui, que são as chavezinhas abrindo e fechando, que são os transistores de potência, nós temos uma corrente alternada
de frequência e amplitude variável, de acordo com a programação e o processo. Antes do inversor, nós temos a corrente contínua, suavizada já pelo capacitor. Pode ver que no capacitor entra a corrente contínua pulsante. E o controle dos transistores de potência é feito pelo PWM, que é o controle da modulação por largura de pulso. A forma de onda do inversor, ela tem que ser o mais sinoidal possível. Na prática, isso não ocorre porque o transistor ele não consegue subir nesse formato aqui para formar a onda sinoidal. Ele começa gerando micropulsos e vai aumentando esses pulsos e depois diminuindo de novo para simular uma onda sinoidal. O motor ele entende como se fosse uma onda sinoidal, apesar de na prática não ser. Porém, ele funciona bem. Não pode ser onda quadrada porque o motor ele funciona muito mal e esquenta com onda quadrada. E o formato da onda ela tem que ser o mais fiel possível para o bom funcionamento do motor, evitando distorções. E esses aqui são os módulos de potência inversores usados na saída do inversor que fazem o controle eles fazem a variação da frequência e da tensão. E, obviamente, transformando a corrente contínua em alternada variável. E os componentes de potência mais utilizados são os MOSFETs, IGBTs, especialmente IGBTs, BJTs, GTOs e SITs. E aqui nessa simbologia que a gente tem aqui é o símbolo do IGBT, que é o transistor de potência utilizado em praticamente todos os inversores de frequência. Em motores pequenos, de no máximo 5 CV, a gente consegue utilizar inversores com entrada monofásica. Porém, a potência é limitada para no máximo 5 CV. A partir de 5 CV, aí não tem jeito, tem que usar inversor com a entrada trifásica. Porque aí porque a, a tensão monofásica ela não consegue alimentar um motor com a potência maior de 5 CV. A tensão monofásica não tem capacidade para isso, daí tem que ser trifásico. E a vantagem é que daí tu consegue acionar um motor trifásico mesmo não tendo acesso à rede trifásica. Além, é claro, de ter todas as vantagens extras que o inversor oferece, que é o controle da velocidade, da tensão, diversas funções e parâmetros também de controle que tu pode ter, aceleração, desaceleração, as múltiplas velocidades, regulação por potenciômetro, entre outros. E aqui nós temos uma simbologia da ponta inversora do inversor. Esse aqui é o módulo que transforma a corrente contínua em alternada. Alternado variável, né? E aqui mais um gráfico mostrando o formato da onda. O formato real da onda são esses quadradinhos aqui. Mas a tensão média que o motor sente é praticamente uma onda sinoidal, não tem quase diferença nenhuma. E no gate dos transistores é aplicado esses pulsos, um pulso um pouquinho menor, maior, 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 um pouquinho menor, menor, que daí a onda ela vai formando isso, ó. Um pulso um pouquinho maior, um pouquinho maior, 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 maior e vai diminuindo. Pulso um pouco menor, um pouco menor, um pouco menor, um pouco menor e depois forma a onda negativa, usando a técnica PWM, que é ir aumentando o pulso, aumentando, aumentando, aumentando e depois diminuindo, para simular uma onda sinoidal. Aqui nós temos um gráfico da forma de onda da tensão em diferentes frequências. Agora eu vou falar sobre o resistor de frenagem. A principal função do resistor de frenagem para o versor de frequência é absorver o calor
girarem no processo quando se faz reduzido ou zerada a velocidade de rotação de um motor. Imagine uma esteira transformadora que possui um motor acionado por um inversor de frequência. Em alguns casos, essa esteira precisa parar em um meio tempo, período de um tempo, né? Bastante curto, como 0,2 segundos, né? Por exemplo. Para desacelerar o motor nesse tempo, basta ajustar uma rampa de aceleração do inversor em um valor relativamente baixo. No entanto, a inércia dessa esteira, que possivelmente possui outros motores, né? Faz com que o motor continue girando consequentemente e atue como uma fonte de energia gerando corrente inversa do inversor. Essa é chamada de força contra eletromotriz. A força contra eletromotriz pode ser prejudicial para o inversor, podendo queimar os componentes no circuito de conversão de energia, ou até mesmo queimar o inversor definitivo, né? Então, o resistor de frenagem é igual um torno CNC. Tem uma castanha lá que está girando mais de 5.000 RPM e quer que pare em segundos. Esse resistor, ele absorve a corrente em forma de calor e dissipa no ambiente. Daí ele faz ele parar sem desgastar o inversor, né? Esse aqui é o exemplo, né? Ele serve para dissipar tirar a energia e dissipar no, no resistor, né? Para parar mais rápido o motor, né? Aqui tem um exemplo assim, de resistores, ó. A energia da frenagem ela é convertida em calor. Em calor, né? E sai pro ambiente para parar mais rápido o motor. Ao invés do inversor absorver essa corrente que vai gerar um alarme, uma sobrecarga, essa energia é passada para o resistor aguentar o tranco ele. Já tá o tranco, né? Para evitar dano no sistema e prolongar o sistema da sua vida útil, né? É Do isso aí. inversor, né? Agora tem como dimensionar um inversor, né? Verificar a tensão da alimentação da rede, se é 220, 380 ou 440, mas geralmente é 220 e 380, né? Na indústria. E definir o regime do trabalho do motor, a força que ele vai fazer, e estabelecer também um tipo de controle também, e analisar também o ambiente de instalação, se tem vibração, onde tem muita sujeira, pó. E, se possível, sempre escolher um inversor com uma capacidade pouco maior do que a potência do motor, né? Não dá para botar um inversor pequeno para um motor grande, né? Ele pode sobrecarregar e desarmar, né? Esses cuidados tem que ter para dimensionar um inversor de frequência, né? É isso aí. Bom, agora nós vamos falar sobre um tópico extremamente importante e impossível de deixar batido, né? Que são os parâmetros do inversor. Os parâmetros do inversor é a programação que tu vai fazer de acordo com o processo que tu quer, o motor que tu está utilizando e as funções do inversor, o que tu quer que ele faça em determinado momento, em que determinado sensor atue, o que tu quer que ele faça. Na hora de instalar o inversor, após a instalação do inversor, é totalmente necessário parametrizar ele para que ele funcione, de acordo com a necessidade, de acordo com o processo, a máquina. Ou seja, parametrizar o inversor é programá-lo para uma determinada modalidade de operação. É necessária a parametrização para ajustar as configurações de acordo com a aplicação do processo e do motor. A parametrização é dividida em 5 partes. Parâmetros de leitura, que são as variáveis de valores que estão acontecendo dentro do inversor, tipo a corrente de saída, frequência, desaceleração, são os valores, tu não pode mexer nisso. Se está saindo 300 volts lá, tu não consegue mexer nisso. É a tensão que está te mostrando. Não, é a tensão que está sendo lida e está sendo passada para ti, para tu visualizar na IHM. A tensão do barramento, os parâmetros de regulação, que são os valores ajustáveis a serem utilizados pelas funções do inversor, que podem ser alterados com o inversor em operação. Por exemplo, frequência máxima,
frequência mínima, rampa de aceleração, desaceleração, isso aí tu pode regular com o inversor em funcionamento. São os valores, tipo, por exemplo, que tu quer de frequência, de tensão, é isso aí. E tem os parâmetros de configuração. Esses tu não consegue mexer com o inversor em funcionamento, porque esses parâmetros eles definem as características do inversor e as funções a serem executadas e as funções das entradas e saídas analógicas e digitais. Ou seja, se está conectado, tipo, o sinal do sensor para entrar na entrada digital um, como é que eu vou mexer lá na programação para entrada digital fazer outra coisa? Não, não dá. Tem que ser com o inversor, com o motor parado. Pode dar problema mexer nesses parâmetros com o motor em andamento. Tanto é que o inversor nem permite que tu mexa nisso aí com o motor em andamento. São as funções que as entradas analógicas digitais vão desempenhar no inversor, se é para aumentar a velocidade, diminuir, frear, acelerar, de acordo com os parâmetros, né? Parâmetros do motor, que são os dados do motor em uso. Tensão nominal, corrente nominal, velocidade nominal, tem que ser ajustado de forma correta, de forma a garantir o funcionamento normal do inversor. E parâmetros das funções, que inclui os parâmetros relacionados às funções especiais. E aqui tem um resumo rápido dos principais parâmetros. A rampa de aceleração, que é o que define a velocidade em segundos que o motor vai levar para acelerar da inércia de parado até a frequência máxima programada. O valor tem que ser adequado para a aplicação, tem que ter bom senso na hora da escolha desse parâmetro, porque uma aceleração muito rápida pode gerar um alarme de sobrecorrente e derrubar teu inversor. Ele vai entrar em alarme, vai gerar paradas no processo, sobrecarga, alarme e desgaste mecânico também, porque uma parada, uma aceleração muito rápida, muito no tranco assim, gera um estresse mecânico que pode gerar quebras e desgaste. E a rampa de desaceleração, que é outro parâmetro bem importante e muito útil, dependendo do processo que tu estiver utilizando, é o oposto da aceleração. É o tempo que o motor, assim, tipo, tá ligado, daí veio o comando para o inversor desligar. É o tempo que o motor vai levar para desacelerar da frequência que ele está até a parada total dele. Também tem que ser bem cautelosa essa escolha desse parâmetro, porque uma escolha errada pode gerar problemas e até danos ao inversor e ao motor. Se tu quer uma frenagem muito rápida, o inversor ele consegue lidar até um certo nível assim de frenagem. Agora, mais do que isso, tu tem que usar o resistor de frenagem que o Alex mencionou alguns slides atrás. A frequência mínima, que é a velocidade do motor mínima que ele vai operar, tem que ser escolhida com bastante cuidado, porque uma frequência muito baixa gera um aquecimento extra no motor por ventilação deficiente, porque o ventilador do motor, ele quanto maior o giro do motor, mais ele ventila. Ou seja, velocidades baixas podem gerar uma ventilação deficiente, suficiente, que pode gerar o aquecimento do motor. E a frequência máxima, que é a frequência máxima que o motor vai operar, tipo 80, 100 Hz. Só que tem que ter um cuidado, porque a partir de 60 Hz, que é a frequência nominal de grande parte dos motores trifásicos industriais, a partir de 60 Hz, a queda a queda do torque do motor é um negócio que acontece, tipo, porque o inversor ele aumenta a frequência, aumenta a velocidade do motor, mas ele não consegue aumentar a tensão para conseguir dar mais torque no motor. Dependendo do processo, não é tão problema assim, mas se é um motor que leva peso, força,
que já na nominal dele ele já está sofrendo, se tu aumentar mais o giro dele, ele vai perder torque. Ele vai aumentar a velocidade, mas ele não vai aumentar a força, só a velocidade. A tensão nominal do motor, que é a tensão nominal que está lá escrito na plaquinha, tu vai parametrizar nos parâmetros do motor a tensão certa que está escrito no motor, tu vai parametrizar no inversor, e a corrente do motor, que é o valor da corrente nominal do motor. Esse valor vai ser usado pelo sistema de proteção interno do inversor contra a sobrecarga. Ele vai pegar esse valor que tu parametrizou e se tiver maior a corrente de saída, ele vai desarmar depois de um tempo para proteger, porque no algoritmo interno da programação do inversor, ele está entendendo que isso pode gerar um dano no motor e ele dá alarme, ele desarma para proteger o motor. Bom, comando local ou remoto. Basicamente é uma função que tu seleciona no inversor. Se tu quer que o acionamento dele seja feito na própria IHM do inversor, no visorzinho, ou através de uma entrada digital conectado, por exemplo, a uma IHM. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de, sei lá, 10 metros de comprimento e o quadro de comando dela tá em um ponto da máquina. O lugar onde eu opero ela está em outro ponto. Então, eu coloco uma IHM para eu mexer nessas configurações, nesses parâmetros, para, enfim, facilitar, agilizar todo o processo e eu não precisar ir até o local, mexer no inversor lá, fechar, entendeu? Fazer toda essa função muito mais rápida, muito mais entendível, eu acho, de ver no visor o que tu está mexendo ali e, consequentemente, isso daí gera lucro, né? Porque mais rápido. E tipo de parada. Basicamente, o tipo de parada são três, que é por resistor, que foi o que o Alex falou, o próprio inversor, então a rampa de desaceleração dele é regulada ao ponto de parar o motor, e por inércia, ou seja, é a mesma coisa que eu desplugar um ventilador da tomada e ele vai parando conforme o tempo, enfim, o arrasto, enfim, e daí ele para por si só. Então, eu posso regular o jeito que ele para nesse parâmetro também. Multispeed. Multispeed é uma função muito legal no inversor que basicamente eu posso parametrizar 8 velocidades diferentes para atuar no inversor. Então, eu vou falar dela um pouquinho mais para frente num exemplo. Compensação de escorregamento. Ele compensa, compensa a queda na rotação devido à aplicação de carga no eixo. Ou seja, se eu tenho uma esteira que eu estou colocando carga nela, quando ela está sem nada, ela vai ter mais facilidade para girar o motor. Porém, quando eu coloco alguma coisa nela, ela tem que fazer força. Então, basicamente, essa compensação de escorregamento, ela faz o quê? Ela mantém uma velocidade média, um equilíbrio de velocidade no motor, para que, enfim, não acabe atrasando ou agilizando demais em excesso o processo. Tipo de controle. Basicamente, aqui a gente pode resumir em dois, que são o escalar e o vetorial. Simplificando, o escalar V sobre F ali são para aplicações mais simples, que não necessitam de tanta demanda de controle, de precisão, nada disso. E são mais baratos também. Então, em alguns casos, vale mais a pena usar. O vetorial já é o mais comunsão que a gente conhece. É o que controla a velocidade, que faz toda a regulação, toda, todo o controle. Porém, ele é mais caro. Economia de energias com inversores de frequência. Acho que não é novidade para ninguém que quando tem um motor ligado está gastando energia. Então, por exemplo, eu tenho uma bomba, uma motobomba que puxa água de algum lugar, ou manda, enfim, que se eu for deixar ela ligada o tempo inteiro mandando determinada quantidade de água, ela vai gastar mais do que se eu mandar ela ligar em um determinado momento só quando eu preciso. E basicamente é isso que o inversor faz.
Ele me dá o que eu preciso, ele me dá o necessário dependendo da minha exigência. Então, ele só vai ligar, ele vai economizar energia porque ele só vai ligar e com um pico de corrente muito menor, eu acho que é 1,5 vezes a velocidade normal, e tipo, ele vai diminuir esse pico de corrente na aceleração e na desaceleração e vai economizar energia, porque ele só vai ligar em alguns momentos específicos quando realmente demandar. E alguns possuem uma função que se chama Energy Saving. Eu vi que tem os da Schneider e isso da Schneider e Mitsubishi, que basicamente é uma otimização de desempenho, assim, que ele tem, mas também custa mais caro. É uma aplicação muito legal do inversor é nos compressores de parafuso em empresas grandes assim, Isso. porque nem sempre tu precisa da potência total, nem sempre todas as máquinas estão ligadas, Uhum. ocupando o máximo de ar comprimido. Daí eu, como é um motor gigante, muito forte, consome muita energia, o inversor ele fica controlando quanto a velocidade do motor de acordo com a demanda do ar comprimido. Ou seja, não tem a necessidade do motor ficar lá girando na nominal, sendo que tu está ocupando 50% da capacidade do compressor. Daí o Isso. inversor ele abaixa a frequência e a tensão do motor para ele mandar só o necessário para a fábrica. Querendo ou não, isso aí gera uma grande economia em sistemas grandes industriais, assim, coisas de força. E acaba de que quando eu diminuo o pico de corrente, o motor esquenta menos e, consequentemente, o fator de potência aumenta. Não, isso, Sim, aumenta. Mais sim, próximo de um, né? porque o motor não está girando em vazio, né, entre aspas. Isso. Função multispeed. Bom, basicamente eu falei, né, que são, acho que a maioria são 8 velocidades programáveis e a gente pode fazer muita coisa com isso. Por exemplo, uma esteira que entra uma peça e precisa se deslocar até um ponto de coleta. Então, tem uma peça, enfim, que precisa ir de um ponto A até o ponto B. Mas, enfim, depende do tamanho dessa esteira, que se ela estiver acima de uma velocidade determinada, não irá parar no lugar certo. Então, a gente pode resolver esse problema instalando um sensor próximo ao ponto de parada em uma das saídas digitais do inversor, a fim de suavizar seu deslocamento, assim de parar no local desejado. Então, o sensor ele manda um sinal para o inversor para ele desacelerar, para a peça ir com calma até o lugar onde ela tem que ser coletada, e depois ele repete todo o processo quando tiver que fazer. Enfim, acho que na imagem, no próximo slide, fica mais entendível isso. Aqui, por exemplo, cai a peça na esteira, ela se desloca até esse sensor, que é esse mecanismo do meio. Então, ali ela, vamos dizer, ela está numa velocidade mais rápida, né? Porque, enfim, tem que acelerar o processo e nesse momento ela desacelera a esteira a fim de parar no lugar certo. Então, e se eu quisesse, tipo, colocar, mandar ela acelerar depois, né? Tipo, colocar ela no lugar e depois acelerar, eu conseguiria fazer isso também. Pode passar. As principais marcas, bom, acho que a gente conhece, né? A WEG, acho que todo mundo, né? A ABB, a Siemens, a Schneider Electric, a Danfoss, Mitsubishi, enfim, todas essas marcas aí são muito conhecidas e muito utilizadas também. Mas aqui no Brasil acho que a mais comum é a WEG. A VEG é arroz com feijão dos inversores, a É, mais isso aí. comum. O Roscovo, isso aí. E como prolongar a vida útil? Basicamente fazendo manutenções a fim de evitar imprevistos. Então, eu no meu trabalho, a gente trabalha com esse tipo de conserto, de inversor, então a maioria dos que chegam para a gente, eles estão. Não é problema de. Acho que muitas poucas das vezes o problema é mecânico. Geralmente é sujeira, tipo, mal limpeza do equipamento, o que acaba gerando calor e daí ele dá alarme, e daí, enfim, vai só gerando problema em cima de problema. Então, sempre é bom fazer uma inspeção visual dos componentes
uma verificação das conexões de energia, se os cabos do motor e de alimentação estão bem conectados, se não estão oxidados, não estão semi-rompidos, alguma coisa assim. Verificação da vida útil dos componentes. Então, se ele está, enfim, ele está meio atrasado, o inversor, ou ele está, enfim, o que seja, pode ser que seja algum componente, enfim, mecânico, né, que acaba dando problema com o passar do tempo. E substituição dos componentes de controle envelhecidos. Então, sempre é bom fazer esse tipo de manutenção e manter o inversor de frequência o mais limpo possível, evitando deixar o mesmo sujo com poeira. Pois isso atrapalha a refrigeração do inversor. E aqui a gente tem um dos modelos mais conhecidos, eu acho, um da WEG, o outro da WEG, esse é da Schneider, esse e um da Metaltex, que faz Borne. Eu acho que é isso. Bom, a gente dá para tirar uma conclusão agora. Tem mais uns 6 minutos para falar. Eu, na minha visão, o inversor é um componente assim absurdamente necessário nos dias de hoje. A automação, que hoje em dia já não é mais novidade para ninguém, depende muito, muito, muito do inversor de frequência. Um componente que veio para ficar e hoje em dia a indústria nenhuma, eu acho mais que você vê sem um inversor, né? Um componente de altíssima importância. É, A principal função dele é o controle da velocidade do motor, né? é, Mas para algumas aplicações ele é mais útil economizando energia do que o próprio controle do motor. Que nem eu te falei do compressor de ar lá. Aquele controle que ele tem lá é justamente para economia de energia, em ventiladores também, uhum, exaustores, que não precisam de toda a capacidade em determinado momento do processo. A questão da economia de energia é mais para motor grande, né? Motor tipo é. acima de 30, 40 CV já é bem viável a utilização do E, inversor para economia de energia. e ele junto com os resistores de frenagem, ele substitui, acho que todas as partidas que a gente conhece são Sim. aplicáveis. O inversor, Então, se tu for ver, ele naturalmente é um soft starter natural já, é, porque ele já conta então, com a função do soft starter, né? E todo o resto, então, né? O controle, todos os controles que ele tem, precisar mudar multi-speed, alguma máquina, precisar mudar a função de uma máquina, transformar uma esteira de deslocamento para uma de carregamento, que tem que fazer mais força, ele tranquilo também, opera com sim. isso também. É, Acho que acaba sendo uma vantagem enorme para a indústria ele. o inversor não que não existisse outros métodos de controle de motor, né? Mas era para motor de corrente contínua, né? Que era motor que apresentava muito mais manutenção que o motor trifásico de corrente alternada. E conforme o tempo foi passando, a tecnologia se voltou mais para o controle de motor trifásico de corrente alternada, né? Porque Até pelo tempo, né? é um motor para a indústria que ele é muito melhor. Imagina, né? Tipo uma máquina assim qualquer, grande de uma empresa, já apresenta diversos pontos de manutenção já nela, né? Imagina se tivesse que ficar fazendo revisão em todos os motores também, né? Tipo, Uhum. trocar escova, essas coisas, que era o motor de corrente contínua, né? Não que os motores trifásicos não deem manutenção, né? Eles, volta e meia, começam a roncar rolamentos, essas coisas, mas a incidência de manutenção nos motores de corrente contínua era muito maior, né? É muita coisa para trocar, né? Não que o Se não motor de fosse corrente aqueles contínua fosse brushless, mais nossa, fraco, alguma coisa, a questão da manutenção que complica bastante a vida deles, né? é. Mas cada um tem a sua empregabilidade, né? Sim. E naquele tempo lá, tipo, 50, 60 anos atrás, já existia controle para motor de corrente contínua. Só que a partir aí dos anos 80, que é o início dos slides aí que eu apresentei, quando teve grandes inovações no controle de transistores e microcontroladores,
que foi nessa época que nasceu o inversor, e com o inversor eles conseguiram controlar bem o motor trifásico com grandes resultados, sem perca de energia, sem desperdício de energia. Foi aí que foi a virada do milênio, né? É, O motor de corrente contínua finalmente começou a cair em desuso, né? e daí, conforme foi passando o tempo, eu acho que ele foi ficando mais custo-benefício, né? Porque foram empregando cada vez mais ele na indústria. Sim, a tecnologia ela se moldou mais para o controle de motor trifásico de corrente alternada, né? Isso. Mas Aí, tipo, para pode algumas continuar. aplicações bem específicas, o motor de corrente contínua ainda é usado, ele não caiu total em desuso. Isso. Frequência contínua, tipo, servo motor, assim, quando o assunto é precisão e controle, sem ter um torque tão elevado, eu acho que de corrente contínua ainda, sei lá, Sim, mas é ainda isso aí, tá faltando um tem minuto ali. Então, se despedindo. Obrigado para Aham. quem assistiu até aqui. Espero que tenha gostado da nossa apresentação. A gente sabe que foi meio corrido, mas A gente é o queria ter tempo que falado passa. mais, mas passou muito, muito rápido o tempo. Agora é menos de um minuto. Então, E eu tenho um bonitinho. livro também para indicar para quem quiser se aprimorar mais, é Inversores de Frequência, Teoria e Aplicação, do Clayton Franchi. Eu peguei algumas informações para formar esse trabalho nesse livro, para quem quiser ver. É um livro maravilhoso que é só o suco, é só a nata assim das informações. Muito bem explicado. Isso aí. Então tá, Certo? até mais. É isso? Obrigado.